Mas é bênção de Deus a gente poder estar aqui. Eu quero hoje, rapidamente, fazer um retrospecto. Se você hoje está vindo pela primeira vez, eu vou dizer, você pode pegar as outras mensagens no YouTube, mas não tem problema, porque cada mensagem ela é única e ela tem começo, meio e fim. Claro que eu estou falando sobre um tema, chaves do reino, e ele partiu de um ponto, mas hoje eu quero voltar exatamente aos dois textos que eu usei na primeira mensagem e usei na segunda mensagem. Deus me fez voltar para resgatar, porque Ele disse para mim, tem mais coisa lá que você não falou, volta. Eu digo, tá bom, Senhor, eu vou voltar. E aí, que momento é esse? Qual é o contexto de Mateus 16? Já estou avisando para o pessoal aí pegar, a partir do 13. Que momento é esse? Onde Jesus está ali com os seus discípulos, e Ele está em um momento onde há uma fundação. É um momento onde a igreja está sendo fundada pelo próprio Cristo. E é uma conversa de identidade, uma conversa onde eles estão falando sobre Cristo. Na verdade, o tema é esse, é a identidade de Cristo. Jesus provoca isso. Jesus provoca esse diálogo, dizendo, que estão dizendo aí quem eu sou. Vamos ler o texto. E é muito importante a gente chegar de volta nesse texto, até pelo tempo, né, que já faz. Então, queridos, vamos lá, Mateus 16, a partir do verso 13. Eu vou ler na versão NAA. E se você tem a sua versão, não tem problema, você pode acompanhar também na sua versão, mas é o texto da NAA, Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Está se referindo a ele. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei, e aí chega no nosso tema, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém, irmãos? O outro texto que eu já vou ler é curtinho, Atos capítulo 2, que foi o tema, o texto escolhido para a segunda mensagem, sempre partindo de Mateus 16 e chegando agora em Atos capítulo 2. Aquele primeiro momento de Mateus 16 era a fundação da igreja, diante de um momento onde se discutia a identidade de Cristo. E agora Atos capítulo 2 é com a igreja fundada, com o Espírito Santo começando a operar de uma maneira mais visível. E ali nós chegamos em Atos 2, verso 42, onde a igreja estava vivendo um momento fantástico. Vamos ler então. Atos 2, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então, queridos, na primeira mensagem eu falei de 3 chaves. Diante daquele momento da identidade de Cristo e entendendo o que os discípulos viveram ali, o que foi dito, e os detalhes você pode buscar lá depois, mas a primeira chave foi sobre a chave cristocêntrica, onde Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro do universo, Cristo é o centro do cristão. Tudo precisa girar em torno de Cristo. Quando nós trazemos essa chave para a nossa vida e passamos a não pensar em nós mesmos, mas passamos a agir de acordo com o que o Senhor nos pede, com o que é bom para o reino de Cristo, o que é bom para que Cristo seja exaltado, divulgado, louvado e ampliado o nome dele em toda a terra, isso faz toda a diferença. É assim que nós precisamos viver, com essa chave cristocêntrica que põe Cristo no centro da nossa vida. A segunda foi sobre a chave da edificação, que é preciso buscar a Deus, é preciso estar conectado céu e terra, é preciso estar conectado a Jesus, ao reino. Essa chave que faz você crescer, viver, crescendo em Deus. Depois falamos sobre uma chave de frutificar, uma chave onde ela tem a ver com quem nós temos vivido, o que temos vivido para Deus, se a gente tem realmente encontrado Cristo, se Cristo é a nossa razão de viver, se nós temos crescido em Deus, em conhecimento da palavra, inevitavelmente nós vamos permanecer, e permanecendo nós geramos frutos. Falamos em João 15, mostramos como é importante permanecer em Deus, para que isso gere frutos na nossa vida. E aí no segundo domingo, nós falamos sobre 3 chaves também. A primeira foi a chave do temor a Deus. Que importância ver isso na igreja. O texto que nós lemos fala que a igreja andava no temor. O temor era uma marca da igreja. E viver no temor nos protege. Viver quando você teme a Deus e você o respeita tanto, você termina que você poda algumas coisas da sua vida. Algumas coisas você considera lixo. Você não vai mais atrás daquilo. Você faz boas escolhas. Você procura outra maneira de encarar a vida porque você tem temor a Deus. A outra chave do recomeço. Cantamos sobre a graça aqui. Como temos cantado sobre viver a graça de Deus. E a graça, ela tanto nos leva à salvação, e é o recomeço para a nossa vida, como ela também nos santifica. Ela nos educa a viver uma vida piedosa. Mostramos isso em Tito, capítulo 2, versos 12 e 13. Como é importante vivermos a graça de Cristo e recomeçar. O Senhor nos chamou para recomeçar. Recomeçar o que deu errado na nossa vida, recomeçar aquilo que precisa de começo novo. Deus está te dando graça. Se você está aqui hoje, é mais uma vez graça de Deus. E a última chave que falamos no domingo anterior foi a chave da vida com propósito. Uma vida que se alinha o propósito na terra. Se você é cristocêntrico, você vai viver para Ele. Falamos do legado, né? Tantas pessoas deixaram legados e até são coisas importantes, mas não tem nada mais importante do que você viver uma vida para Ele. O maior legado que você pode deixar é o ensino de Cristo. É uma vida que mostra propósito eterno. É um legado em vida que aponta para a eternidade.
se o nosso legado aponta para a nossa terra, irmãos, esse legado se perde, ele é muito pequeno. Mas se ele aponta para o eterno, se ele aponta para a eternidade, para viver para Cristo, para fazer as coisas para glorificar a Cristo, a Deus, sim, esse é um grande legado. Hoje temos mais 3 chaves, não menos importantes. Primeira chave que eu quero trazer, depois de ler esses textos de novo, foi algo que Deus falou muito profundamente comigo, sobre autoridade. Qual é a chave, irmãos? Autoridade. Eu não ouvi, não. Você ouviu, Renata? O pessoal não está ouvindo nada, né? Está fraco, vamos lá. Qual é a chave, irmãos? Autoridade. Autoridade. Olha, eu tenho visto, em nível de gabinete, são muitas possibilidades, mas boa parte dos problemas são de pessoas que não entenderam a sua posição. A sua posição em muitos sentidos, eu vou falar um pouco aqui. Mas entender a autoridade que nós ocupamos e que nós recebemos de Deus, ela nos direciona, isso é uma chave. Ela é uma chave espiritual para abrir portas espirituais, fechar portas espirituais. Quando nós entendemos, e eu ouvia o Luciano Subirá essa semana, e ele dizia assim: se você quebrar um princípio, o princípio vai quebrar você. Uma frase interessante, ela não está escrita assim na Bíblia, mas ela tem um sentido lógico bíblico. Se você quebrar um princípio, o princípio vai quebrar você. Está falando dos princípios de Deus. E ele continua, ele diz: sempre há consequências quando quebramos princípios de Deus. Vamos repetir isso? Sempre há consequências quando quebramos um princípio de Deus. Você acha que uma consequência boa? Certamente não, irmãos. Às vezes a consequência é muito ruim. Às vezes é só ruim, mas vai ter consequência. Às vezes não é agora, é lá na frente que vai estourar, mas vai ter consequência. E com esse princípio, com essa chave, autoridade é assim. Se você não exerce a autoridade que Deus colocou em você, se você também sonega respeitar a autoridade de pessoas que estão diante de você, você vai estar fechando portas espirituais, que elas poderiam estar abertas. Deixa eu me fazer entender melhor. É preciso entender isso, irmãos. Eu voltei ao texto de Romanos 13. Eu já falei aqui sobre honra, e vou falar ainda mais, porque Deus tem me incomodado para continuar falando sobre honra. Não é agora, mas vou falar mais. Que todos, Romanos 13, 1 fala assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Tem muita gente por aí usando isso só para dentro da igreja, né? Mas isso serve para tudo, qualquer autoridade. Olha, nós precisamos entender isso. Isso vai ser uma chave para você. Se você entender isso como nunca, assimilar isso, entenda a autoridade espiritual, vai fazer diferença para você. E isso é importante entender para quem está abaixo da autoridade e quem está acima de quem é liderado seu. É importante você entender, são duas vias. Porque ora, irmãos, ou em circunstâncias, irmãos, nós estamos acima, a outras circunstâncias nós estamos abaixo. Essa seta, ela troca o tempo todo. A vida é cheia disso. Exemplos simples, tem governadores acima de nós para resolver coisas do nosso estado. E você em sua casa pode ocupar uma posição de liderança. Então,
Está acontecendo o tempo todo, e isso muda também. Entender isso fará diferença. Há uma mentira que circula no imaginário aí de muitos, de que quem está abaixo na linha de autoridade é menor. Não, você é menor do que o governador do estado? Com todo respeito a ele, eu não me troco por ele. Nem o conheço direito. Mas eu não me troco por quem eu não me conheço. Eu sei o que eu tenho vivido diante de Deus. Uma posição de autoridade não põe ninguém acima de você sob o aspecto da qualidade, sobre de quem você é, identidade, entendamos isso. Mas põe em posição de autoridade sobre vários aspectos, responsabilidades e também um poder temporário. Se é que a gente pode chamar assim, não sei se é a melhor opção, mas todos nós somos iguais. Todos nós. Momentos diferentes de vida e funções diferentes. Eu ouvi pastor Silas Malafaia falar sobre autoridade espiritual, e ele disse que quando estava no auge das cruzadas evangelísticas, por exemplo, 120 mil pessoas ouviram ele em Teresina, num tempo de greve de ônibus. Olha como o cara ficou popular. 500 mil pessoas, não sei nem onde é que cabe isso, mas ele diz que em Manaus também aglomeraram para ouvi-lo. Por aí segue um monte de exemplos que eles dão, mas ele conta que porque entendia sobre autoridade espiritual, quando chegava na igreja dele, ele ia conversar com o pastor dele, e eu vi sentar para ouvir o pastor dele, o conselho do pastor dele, porque era uma questão de espiritualidade, era uma questão de autoridade espiritual. Ele prestava contas da vida dele para uma pessoa que estava acima dele nessa função. Você entende isso? Quem não entendesse de autoridade espiritual naquele momento, poderia subir a cabeça e dizer: eu sou muito mais popular, essa igreja tem pouca gente, tenho 500 mil pessoas me ouvindo, vou fundar minha própria igreja, vou fazer o que for. Não entendia a autoridade espiritual. E está aqui, eu não conheço muito bem a pessoa dele, mas estou usando como exemplo o que ele contou sobre respeito à autoridade. Tem muita gente que não entendeu isso, a autoridade. Outros não entenderam de cima para baixo, é no contrário, é no sentido contrário, de tomar a responsabilidade. Deixa eu explicar melhor. Toda autoridade que é dada por Deus, ela traz consigo responsabilidades. De se posicionar. Engraçado que hoje na escola bíblica foi falado um trechinho disso, até disso, eu vou falar um pouco sobre isso. Isso não vou permitir, ou isso não é certo, enquanto eu estiver nessa posição aqui, isso não vai ser permitido aqui. Esse é um exemplo, uma frase que pode ser colocada em prática quando a pessoa entender que você tem responsabilidades. Você vai prestar contas a Deus sobre o que está abaixo de você também, naquele momento. Isso também é exercer autoridade. Exercer ou respeitar a autoridade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, melhor dizendo, é algo que nós precisamos entender para a nossa vida, irmãos. Isso é uma chave que nos livra de tantas coisas. Eu vou dar algumas ilustrações aqui. Olha, quando tomamos posição, quando enxergamos isso, quando enxergamos e agimos de acordo com isso, trocamos medo por coragem para tomar algumas atitudes. Sabe? Lembre de um policial, por exemplo. Um policial numa blitz, mandando a pessoa parar. Por que ele manda a pessoa parar? Eu sei de gente que entrou assim na frente do carro e fez assim, mandou parar. O que é que faz a pessoa parar? A autoridade. Porque a pessoa que está mandando parar, ele se enxerga como alguém que pode fazer isso. Eu me lembro no exército,
lembrar, eu não sei se eu contei para o pastor André essa história, pastor André, Geraldo também, escuta essa. A gente recebeu na época, eu fui segundo tenente, né, do Exército, temporário. E eu me lembro de uma visita de um general que nós recebemos. Quando tem visita de general, todo mundo sabe o que é que acontece, né? O quartel inteiro vai limpar, ajeitar tudo, deixar tudo brilhando, porque os caras avisam um dia antes, 2 dias antes, ou de última hora, mas viram um furdunço para ajeitar as coisas. E aí está lá a reunião de oficiais. Para quem não sabe desse contexto, gente, a reunião de oficiais começa lá. Coronel, tenente-coronel, major, capitães, primeiro-tenente, aí começa, né? Ou seja, eu estava no final da fila, né? Mas quando começou, e a apresentação para o general lá, postado, e a pessoa ia lá, aí prestava continência, se apresentava e dizia função no quartel. Eu sei que quando chegou no primeiro tenente, tinha uns 5 ou 6 ainda para chegar em mim, quando chegou no primeiro tenente, tinha um médico, e ele se apresentou como médico do batalhão. O general parou e disse assim: você não é o médico do batalhão. E todo mundo ficou sem entender, né? Ele disse: você é o comandante do grupamento de saúde. Volte e se apresente de novo. Como é que você está se enxergando? Você não é um médico não, rapaz. Você é o comandante. Tem uma expressão, né? Fama mijada. É a expressão do quartel. E o cara voltou e se apresentou de novo como comandante do grupamento de saúde. Aí quando chegou na minha vez, eu era o segundo dentista do quartel, irmão. Você entende isso? Tinha um cabo acima de mim ainda. Aí eu cheguei e disse: vice-comandante do gabinete odontológico. Eu nunca esqueci desse negócio, né? Eu só me lembrei de contar isso hoje, André. Mas podíamos ter rido disso antes, né? Mas foi como eu me apresentei, e o general fez assim, como ele disse: muito bem. E eu fiquei pensando nesse negócio depois. Deus me lembrou disso, né, nesses dias, para poder contar isso aqui. E aí eu fico pensando, como nós nos enxergamos, né? Porque nunca que eu tinha pensado nisso. Eu era dentista, o segundo dentista do batalhão lá. E aí, mas isso, gente, nos faz questionar como nós temos nos enxergado. Quando a gente recebe a autoridade de Deus. Agora eu vou trazer para a sua vida prática, porque perceba como nós podemos ver. Primeiro, como pais. Vamos trazer para todo mundo agora. Qual a autoridade que Deus lhe deu como pai? Quem é pai aqui? Mãe, pai e mãe. A autoridade de puxar a orelha do seu filho. E eu estava me lembrando de algumas coisas. Eu vi uma cena no shopping, o filho rodando todinho assim, se esfregando no chão, e a mãe dizendo assim: filhinho, levante daí, aí tá sujinho, e não fazia nada, e o filho fazia o que queria. Aí eu me lembrei, hoje até tive uma conversa com meus filhos sobre como era o pai aqui. Eles foram me lembrando de algumas coisas que eu me arrepiei. Eu digo: meu Deus, eu fiz isso mesmo. Porque filho meu, no shopping, ele ia só fazer uma vez isso. Por quê? Eu vou dizer como eu criei meus filhos, tá certo, irmãos? Hoje eu posso ser julgado por isso. Está na internet, eu digo com o pastor Valdir, está na internet, eu posso ser julgado. Mas meu filho, eu ia dizer aí: ou você levanta daí, ou vou levantar você pela orelha. Você sabe disso, né? E eles iam levantar. Sabe por quê? Se não levantasse, na hora eu ia lá, ia puxar pela orelha assim, ó, levantando pela orelha, e trazer para a cadeira. Agora senta aqui. Ainda fazia o final, ainda puxando esse aqui. Estou mentindo? Estou mentindo? Estou não, né? Mas a criação dos meus filhos deu certo. Está aí. Deve ter alguns traumas aí neles, né?
Hoje a gente ria sobre isso, gente. Mas eu fiz coisas desse tipo, autoridade de pai. Sabe por quê? Eu tinha entendido que eu precisava ensinar meus filhos. Eu encarnei o pai. Meu filho vai aprender, ele vai aprender. Minha mãe sempre me ensinou assim: olha, eu vou abrir a mente de vocês, eu vou conversar. Ela fazia isso com a gente. Eu vou abrir a mente de vocês, tudo. Lembro de uma conversa, eu vou contar uma, viu, mãe? Uma conversa eu como filho em casa, e ela falando para minhas irmãs, dizendo assim: vocês estão namorando, estão começando a namorar. Se aparecer grávida aqui, vai levar surra. E o prejuízo é de vocês, eu não vou criar o filho de vocês, não. Vocês estão vindo? Vai acabar a vida de vocês. Vai acabar. Não se divulgava os meios preservativos, era outra época. Hoje o povo está incentivando, né, a fazer tudo que é desordem aí. Mas o fato é, eu aprendi isso. Eu cresci numa casa onde tinha disciplina de meu pai era vara pesada, certo? E papai, acho que eu apanhei de papai só uma vez, porque eu não precisava apanhar de novo não, porque me marcou. E ele olhava assim, quando ele olhava, ele dizia: ixi, pronto, obedece, aprendi obediência, disciplina, aprendi a dialogar, a conversar sobre todos os assuntos com minha mãe. Está aqui, minha mãe me ensinou isso. Meus irmãos, a gente precisa exercer nossa autoridade de pais, ensinar nossos filhos, procurar os meios mais adequados, que não tenha nenhuma complicação maior. E o diálogo sempre é um meio muito importante, mas algumas horas tem que agir com disciplina mesmo. A gente precisa entender que nosso papel precisa ser cumprido. Autoridade também de marido. Olha, você sabe que quando o marido ele não se posiciona, a casa vira uma desordem em muitos aspectos. Porque quando há uma inversão de papéis, a gente tem vários problemas. E eu não vou aqui delongar, se você quiser depois vai fazer Casados para Sempre. Amém, pastor André? Vai procurar pastor André, pastora Nelly, e vai fazer o Casados para Sempre. É um curso lindo que a gente tem aqui. Agora, inversão de papéis traz um problema sério, ou muitos problemas sérios. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21, 22. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa passagem, ela é interpretada hoje com maus olhos para muita gente que fica dentro da igreja assim: pastor, é isso mesmo? Porque a influência de um combate a isso aqui foi tão forte, que botou em dúvida a igreja. A igreja hoje tem dúvida, tem gente lá no fundo diz assim: será isso mesmo? Porque eu tenho um pamonha em casa. Tem muitas mulheres que estão dizendo isso do marido, desonrando os seus maridos. Sabe o que ele precisa? Marque uma conversa com o pastor. Marque, temos vários pastores aqui na igreja, para poder dar jeito no teu marido. Papel que não é cumprido. Sabe o que é que o marido deveria fazer? Ele é o cabeça da esposa. Ele devia estar orientando biblicamente a esposa. Para isso ele precisa estudar, né? Os caras não estudam mais hoje. Ele precisaria estar tornando santa a sua esposa, porque é assim que está descrito em Efésios 5, se você vai ler. A esposa honrando o marido, porque o marido dá a vida por ela. Quantos não carrega nem as compras para a mulher? Abrir a porta do carro é coisa do passado para muita gente. Tem mulher aqui que nunca viu isso acontecer, porque os homens perderam esse cuidado com a esposa. Aí eu me lembro do pastor Kerr nessas horas, mano, que ele dizia assim: tu é um homem ou um prato de papa? Ele tinha essa expressão.
Tu és um homem, um prato de papa, rapaz. Toma jeito de homem, rapaz. Vai fazer tua função. Mas isso era o pastor Kelly que dizia. Autoridade de esposa. A mulher, quando ocupa o seu espaço, leia Provérbios 31. O seu espaço de autoridade, ela está ali. E olha, diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Sabe o que é que diz? O verso 12, olha que coisa linda. Ela lhe faz bem para o marido todos os dias da sua vida e não faz mal. Eita, ocupar com autoridade esse cargo de mulher, de esposa, de todos os dias fazer o bem para o marido. Aí essa hora dos homens, né, dizer, aê, tá vendo, bichinha? E ontem que tu não fizesse o bem? Negligência de papéis, irmãos, está dos dois lados. A gente precisa entender, olha, uma mulher que trabalhava já, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Olha, o trabalho, e sempre esteve para as mulheres, não é coisa do feminismo recente, não. Sempre esteve. Há culturas que mulheres trabalham mais até do que homens. Tinham seus filhos na lavoura. Mulheres corajosas, mulheres que se colocaram como parte, como coajudadora mesmo do lar, do marido, de estar dando suporte que precisa. Mulheres que pegaram até em combate. Lemos sobre isso. Débora da vida e outras tantas que participaram, mataram, a outra que matou Císera lá. Então, irmãos, papéis, autoridade de mãe. Sabe a história do vice-comandante do gabinete odontológico? A mãe é a vice-comandante da casa. Tem que se enxergar assim. Não é só quando chega o comandante, não, a ausência do comandante, a mãe quem manda. Mandar nos filhos, colocar disciplina nos filhos. Vocês já viram quantas... Gente, eu não vi isso uma nem duas vezes. Eu vi muitas vezes. Só um dos dois ter voz para comandar os filhos. Isso não está certo. Isso foi gerado, de algum modo, houve um erro em algum ponto. Corrija o erro. A voz precisa estar nos dois. É autoridade de mãe. Autoridade de filho de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Quando exercemos essa autoridade, isso faz diferença em você se posicionar diante do mundo. Não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. Ah, está achando ruim? Está achando ruim? Que ache ruim. Eu estou me posicionando. Eu sou filho de Deus. Eu não compactuo com isso. O problema de você querer compactar é seu, compactuar. Se posicionar. A autoridade. Você recebeu autoridades de Deus. Você precisa tomar posse dessa autoridade. Autoridade de homem de Deus, de mulher de Deus, autoridade de homem de oração. E aí eu quero entrar no meu segundo ponto. A segunda chave. Poderia falar, irmãos, uma noite inteira sobre autoridade. Há tanta coisa que eu estou pulando. Depois eu volto nesse assunto, ele é muito importante. Mas nas chaves, a segunda chave, a primeira é qual, irmãos? Chave da autoridade. Tome posição. A autoridade ela foi dada por Deus. Lemos em Romanos 13. Alguém já disse que a autoridade se conquista. Não está de todo certo nem de todo errado. A autoridade é dada por Deus. Mas nos seres humanos, você trabalhando sua autoridade, as pessoas vão lhe respeitando mais. Está correto também. Mas a autoridade é dada por Deus. É Deus quem constitui. É Deus quem coloca a pessoa na posição de autoridade. Seja ela qual for. Precisamos respeitar as autoridades. E precisamos tomar a posição de autoridade que Deus nos deu. Amém? Senão você vai cair no pecado da negligência. Pecado
Hoje há muitas pessoas que precisam se arrepender do pecado da negligência, de não tomar posição da autoridade que Deus lhe deu. No final a gente vai fazer isso. A segunda chave, irmãos, chave da oração. E tá, olha, eu até botei assim, uma das interpretações mais fáceis de se ver no texto original que lemos, de ligar na terra para aplicar na vida diária, é a oração. Ora, o texto está falando, irmãos, que é uma coisa mais clara do que isso. Aquilo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Tem alguma coisa que se aplique tão bem quanto a oração? Nisso, se ligando na terra. Oração. A oração, e como temos visto a importância da oração ultimamente, né? E aqui quem perdeu o final de semana passado, meu Deus, o lamento é que nosso computador travou várias vezes e a gravação não ficou boa. É um lamento. Mas para quem perdeu, eu vou dar uma cancha de 3 minutos aqui. Uma das noites, a primeira de abertura, foi tão impactante. O pastor falou sobre 3 parábolas. O pastor Edson Gouveia de Brasília estava conosco. E ele disse um ensino em cada uma delas. O primeiro ensino foi a confiança em Deus. A confiança em Deus. Ele nos ouve. E a parábola que nos ensina isso está em Lucas 11, versos 5 em diante. É curtinha. Diz assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurar à meia-noite dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam, e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pedia um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pedia um ovo? Ou, sei lá, tem outros textos correlatos que vão falar pão para quem, ou pedra para quem pediu pão. Irmãos, nós precisamos entender que Deus está nos ouvindo. Nós podemos chegar com confiança diante de Deus. Foi a primeira coisa que aprendemos no final de semana passado. Depois ele falou sobre a oração perseverante. A oração em Lucas 18 é outra parábola, e essa é um pouco mais longa, mas você lembra da história. A viúva que vai até o juiz, que era iníquo, né? Não dá para comparar esse juiz com Deus, não dá, porque ele é iníquo. E a viúva pedindo, insistindo, e ele diz assim: meu Deus do céu, eu tenho que resolver o problema dessa viúva, porque não é possível que essa viúva ela não vai cessar não, enquanto eu não resolver. Aí a parábola termina assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Meus irmãos, se Jesus estava ensinando isso, a parábola, e um juiz iníquo estava ali resolvendo o problema da viúva, nós precisamos perseverar. Pode ser que Deus não lhe cure hoje, Ele tem uma razão para isso. Pode ser que Deus não lhe cure amanhã, Ele tem uma razão para isso. Pode ser que Deus só lhe cure daqui a 1 ano. Eu me lembro de Bob Sorge. Meu Deus do céu, que testemunho. Bob Sorge é um homem que prega sobre oração há mais de 30 anos. A palavra dele em todo lugar é oração, oração, oração. E o Bob tem um problema nas cordas vocais. É difícil você escutá-lo, mas vale a pena. E ele falando, ele dizendo assim: tem uma causa que Deus nunca resolveu para mim. Ele já me prometeu que vai me curar, mas tem 30 anos que eu oro por essa causa. Olha só, irmãos, perseverar na oração. Como é que um homem sabe que Deus vai curar? O homem, através dele, muitas curas já foram feitas,
Mas ele não foi curado naquilo, ele está orando há 30 anos. E aí eu me lembro de Paulo. É outra ilustração. Eu me lembro de Paulo. Paulo é um homem usado por Deus em tantas possibilidades. Ressuscitou, através dele, Jesus ressuscitou um cara que caiu, estava ouvindo a mensagem, caiu lá da janela, morreu, dado como morto. Paulo vai lá e o cara levanta. Deus fazia um negócio desse, mas Paulo tinha um espinho na carne, que ele disse: eu já orei, eu já intercedi, Deus me cura disso, Deus tira isso da minha vida. E Deus não tirou, e ele disse: eu entendi porque Deus não me tirou. Palavras minhas, né? Estou parafraseando. Porque Deus não queria que eu me ensoberbecesse, que eu ficasse nariz em pé. Se tudo que eu pedisse a Deus, Deus me atendesse, isso daí é para eu lembrar que eu sou homem e que Ele é Deus. E que a vontade não é a minha, embora Ele possa me ouvir, mas a vontade sempre é a dele. E Paulo entendeu que esse assunto, no espinho na carne dele, ele não ia ser atendido, porque Deus falou isso para ele. Então, meus irmãos, Deus sabe, mas uma coisa Deus diz: continue orando. Persevere em oração, é confiança e perseverança, essa é uma chave, irmãos. A oração precisa ser a nossa respiração, como diz Hernandes Dias Lopes. É a nossa respiração, nós precisamos respirar. Acordou, conversa com Deus. Eu vi a Sara Hayashi falando sobre isso. Olha, não permita que o celular seja seu primeiro bom dia. Acorde e negue você olhar o celular, só para ver a hora, né? Eu faço para ver a hora. Mas se negue a seu celular, o seu primeiro bom dia. Dê a Deus. Faça esse compromisso hoje, de dar o seu primeiro bom dia para Deus. Pode ser uma oração pequena, simples, mas se coloque para dizer a Deus. Deus precisa ser a primícia para você. E não dá tempo de falar muito sobre a oração não, mas irmãos, a última fala de oração, e estou pulando muita coisa, é que a oração precisa sair do coração e tem que se alinhar com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem a maneira, Deus tem as maneiras dele de agir, e Deus vai fazer isso como Ele quer na sua vida, da maneira dele. 1 João 5,14 é o que diz a palavra: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha o detalhe, irmãos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu via uma heresia, e eu disse: heresia, esse cara nunca leu sobre isso aqui. E um pregador famoso, não vou dizer o nome dele não, pregador famoso, fazendo uma inversão, dizendo que você é cidadão do reino. Olha o que ele estava dizendo: você é cidadão do reino, e o cidadão tem direitos. Você não é cidadão do reino de Deus? É diferente do religioso. Ele dizia isso. Heresia. O que eu vou dizer agora, a primeira parte está certa, a segunda está errada. Ele dizia: você, quando se converte, deixa de ser um religioso para ser um cidadão do reino dos céus. E todo cidadão tem direitos. Todo cidadão tem direitos. Então, aí a frase herege é assim: então, exija os seus direitos a Deus, porque Ele está para servi-lo também. Olha o que o cara disse. Exija o seu direito, porque Ele também está para lhe servir, porque você é cidadão, você tem seus direitos, exige isso de Deus. E eu pensando, se eu fosse Deus, eu fulminava o cara na hora, mas não sou Deus, né? Ainda bem, né? Melhor para ele. Quem sabe Deus vai ensinar isso para ele, que nós somos servos, somos pó, somos nada, somos cidadão do reino, graças a Deus. E tudo que a gente tem, sabe o que é que foi, irmãos? Graça. É graça. Não é direito nenhum não, irmãos. Quem tem direito nenhum não, a gente tem é graça em nosso favor.
A gente tem favor de Deus olhando para nós. O que sair disso, irmãos, é heresia. É heresia. Não acredite nessas falácias aí, não. Nós somos os servos do Senhor. Não é Ele que tem que fazer o que a gente pede, não. Ele faz se a vontade dele for para isso acontecer. Mas ore. Olhe, todos os dias eu estou vendo como a gente precisa orar mais. Orar mais, orar mais. Por fim, irmãos, a última chave, a chave da honra. E a gente falou sobre tantas coisas aqui. Mas no segundo texto, né, de Atos, a gente vê os irmãos honrando um ao outro o tempo todo. Eu não vou gastar muito tempo aqui, eu vou voltar ao tema de honra. Mas é uma chave que nós encontramos. Quando nós passamos a honrar as pessoas, honre hoje, honre amanhã, honre depois, honre no mês que vem, honre depois, honre todo o tempo, honra nessa direção, honra na outra direção, honra para baixo, honra para cima, honra para os lados, honra, seja conhecido por honrar as pessoas, das mais diversas formas, honre, não merece não honra, em alguma coisa ele vai merecer honra, nessa coisa, honre o cara, não fale do cara ruim não, na parte ruim dele não, pega a parte boa, alguém tem alguma coisa boa para você honrar, honre, fale de bem das pessoas, honre as pessoas, honre, mas não se esqueça da principal honra. Provérbios 3, 9 e 10. Eu falava ali dentro para o pessoal antes, na oração, e eu dizia: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Fala essa palavra aí, primícias. É tão importante isso. Primícias de tudo, irmãos. Olha, se você consegue colocar Deus como primícia, ou tudo que você vai oferecer a Deus como primícia na sua vida, vai fazer toda a diferença. Deus precisa ser, o lugar de honra da sua vida tem que ser para Deus. As suas finanças, a primeira parte que você pega, coloque para Deus. Meus irmãos, a gente tem que se converter ainda muito no bolso, muito. E eu digo de verdade, se você for honesto, e você disser assim: olha, pastor, eu tenho dado com fidelidade a Deus, Deus recebe com fidelidade, é o primeiro do meu salário que eu tiro, eu dou, eu tenho sido generoso com as pessoas, eu tenho honrado pessoas, abençoado de várias formas. Se você tem feito isso, eu digo a você, você vai experimentar uma multiplicação dos seus recursos como você nunca imaginou. Tem gente que não entende isso, acha que isso, sei lá, eu não sei que parte tem gente desacreditando nisso. Às vezes eu acho que quando chega no assunto finanças, a igreja não crê. Você entende o que eu estou dizendo? Porque esbarra na prática diária. Tem muita gente que não faz isso. Olha o que o verso 10 diz, porque eu só li o 9, né? Olha o que o verso 10 diz. Os seus celeiros, Provérbios 3, eu li o 9, eu vou ler o 9 de novo. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Eu já preguei sobre isso aqui. Aí o verso 10 diz assim: os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Vocês sabem que era uma cultura agrícola. Irmãos, aqui tem muita coisa. Sabe por quê? Está nas entrelinhas. Quem já viajou a Israel sabe, e o ano que vem, já estou lembrando aos irmãos, o ano que vem o pastor Neto está organizando a caravana da Orla para Israel. Aleluia! Se você quer, se programe, me procure no final do culto, porque eu vou falar, eu estou levando uma caravana oficial da Igreja da Orla, já várias pessoas estão inscritas, sem nem ter feito inscrição, viu? Mas já disseram para mim, então me procure. Mas olha só, na cultura de Israel, eu queria que você entendesse isso, preste atenção, o que eu vou lhe dizer aqui. Falei em Israel, né? A dispersão aconteceu, né?
Mas olha para mim, olha para mim. Há uma coisa que a gente aprende. Eu visitei lá um centro, ele não existe mais esse centro. A gente vai visitar, se Deus permitir, um outro centro de estudos lá, chamado Nazaré Village. E nesse outro centro, que chamava Tantu, nós aprendemos algo interessante. Nós aprendemos sobre o vinho. O lagar é da cultura judaica, irmãos. No Brasil, crente não toma vinho, é o que se divulga por aí. O judeu toma vinho, irmãos. Toma vinho, é da cultura judaica. Nossa cultura brasileira não é assim. Mas isso até tem mudado em alguns lugares. Mas o judeu toma vinho, se acostuma com isso. Se você chegar em Israel, você vai ver isso acontecer em todo canto. E é lagar a construção do vinho em todo lugar. O que é proibido biblicamente é a embriaguez. É o que a Bíblia fala. Não vá depois dizer que o pastor está dizendo para vocês tomarem pileque por aí não, viu? Vamos fazer o recorte só dessa parte, né? Irmãos, preste atenção. Então, sobre construir vinho, a ideia do vinho é uma ideia judaica, cultura judaica. E sabe o que acontecia para ter o vinho? Para ter o vinho, eles já tinham recolhido as uvas passas. Antes de se fazer o vinho, se fez as uvas passas. Aprendemos isso lá. Ou seja, depois de ter para o seu mantimento, como fruta, como uva passa, depois de ter para vender, negociar uva passa, sobrou. Isso quer dizer que a colheita da uva foi muito boa. E aí a ideia de transbordar os lagares de vinho, ele não está dizendo nem da uva passa, é de vinho, quer dizer que Deus vai multiplicar tão grande, tanto que você nem o vinho, que já é o que sobrou de alegria, por isso que a Bíblia diz que o vinho alegra a alma, é nesse sentido, porque a festa tem a ideia de pisar a uva, e tem a ideia da festa como era celebrado, porque Deus nos presenteou com grande colheita de uvas, que deu para fazer as uvas passas, e agora nós temos também o vinho. E aí, aqui o texto diz, quando você honra o Senhor, com os seus bens, com as suas primícias, de toda a sua renda, os seus celeiros vão ficar cheios, e os seus lagares vão transbordar de vinho. É muita bênção, irmão. Para essa cultura, o entendimento vai haver uma alegria, uma bênção de Deus, sem medida, nos seus recursos. Quem entendeu aí? Amém? Então, meu irmão, se programe, organize sua vida financeira. A gente vai proporcionar um curso para a igreja, chamada Crown. Por favor, se você precisa se organizar nisso, procure hoje ainda, pastor André, faz sinal aí, procure hoje, pastor André, eu preciso aprender sobre finanças, minha vida financeira está ruim, procure pastor André, não é para pedir dinheiro a ele não, viu? É para aprender sobre finanças, amém, irmãos? Amém, dê seu nome para a gente formar essa turma urgente do Crown. E aí, meu Deus, tanta coisa, mas eu quero terminar, irmãos. Honre, que chave importante. Revestir-nos da chave da autoridade, a chave da oração e a chave da honra. São chaves importantíssimas. Quero concluir com uma ilustração aqui de um homem que foi para um resort, foi para um hotelzão. E lá ele levou as comidas juntos, porque ele pensou, é muito caro lá, então eu já paguei com dificuldade a diária desse hotel para passar o final de semana, então vou levar minhas comidas todas. E aí ele comia trancado no quarto, comia as comidas trancadas no quarto para ninguém ver, passava pelo restaurante de longe, via aqueles pratos fantásticos em cima, e eles, meu Deus, mas já estou curtindo o hotel, está muito bom, né? Ia comer no quarto. E aí no último dia, ele conversando com uma pessoa, disse, mas por que você não aparecia na hora das refeições? Você estava de jejum, estava o quê? Disse, não, é porque seria muito caro para mim, eu já paguei com dificuldade. Ele disse, não, mas você não sabia? O quê? Esse hotel,
ele é all inclusive. Aquela tarifa que você pagou era cara, porque já tinha todas as refeições. E ele estava no último momento do hotel. Ele perdeu todas as refeições. Com essa ilustração, irmãos, eu quero que você perceba o seguinte: às vezes a vida cristã da gente está desse jeito. Você tem um relacionamento com Deus para você usufruir de momentos fantásticos, posição de autoridade que Deus colocou para você exercer a autoridade e viver uma nova realidade para a sua vida, uma realidade abençoada para o seu lar, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, e você não está vivendo isso porque não despertou, não acordou. Você precisa viver uma vida de honra, não tem vivido, não tem gerado honra no seu esposo, na sua mulher, nos seus filhos, no seu marido, nos seus pais, não tem vivido isso, e no final da vida você vai descobrir: puxa vida, eu podia ter vivido outra vida, e não vivi essa outra vida. Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Eu quero que você hoje, peça a Deus um novo momento da sua vida. Eu quero que hoje você, se você entendeu essa mensagem, e você precisa de mudar, girar essas chaves na sua vida hoje, seja ela uma delas, duas, ou todas elas, eu quero que você hoje diga para Deus, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente, se ajoelhando aqui: Senhor, me ajuda a viver a chave da autoridade de uma maneira melhor. Me ajuda a viver a chave da oração de uma maneira melhor. Me ajuda, Senhor, a viver a chave da honra de uma maneira melhor. Eu quero essas chaves para mim. Vem à frente hoje, se você hoje está pedindo a Deus: Senhor, eu quero essas chaves para a minha vida. Hoje eu não abro mão, Senhor, de lhe pedir isso, de colocar, me ajuda a ter essas chaves muito claras na minha vida. Muda a minha vida espiritual, muda a minha vida prática, muda, Senhor, as coisas que eu preciso mudar. Venha, pode vir, tem muitas pessoas ainda levantando, pode vir, não fique parado. Isso é uma maneira pública de você dizer a Deus: Senhor, eu quero mudar a minha vida, e o Senhor sabe do que eu estou pensando aqui, do que eu preciso mudar na minha vida, e me dá, Senhor, novas chaves. O Senhor hoje está com um chaveiro aqui cheio de chave para você, para dar. Você vem pegar hoje aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, aqui está teu povo, Senhor. Aqui estão pessoas vivendo algo, Senhor, que querem ser transformados, Senhor. São recomeços, são novos momentos de vida, Senhor, para essas pessoas. Deus, tu sabes o que cada uma necessita. Tu sabes, ó Deus, a luta que alguns têm travado. Tu sabes o que precisamos crescer enquanto cristãos. Deus, alguns que não têm, Senhor, vivido a chave da oração, alguns que não têm vivido a chave da autoridade ou da honra, Senhor, seja quais quer que sejam essas chaves, Deus, traz agora a realidade. Deus, em nome de Jesus, entrega na mão deles agora, Senhor, essa chave. Entrega na mão, Senhor, essas chaves, dando sabedoria para agir, dando a Deus a capacitação que vem do alto, para eles mudarem os hábitos, mudarem as práticas do que eles estão, o que está impedindo deles viverem essas chaves com plenitude. Deus, somos tua igreja, Senhor, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo nossa negligência, reconhecendo nossa parte e pedindo a tua ajuda no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.